Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, aqui no Tocantins, Diocese de Cristalândia, 6 de janeiro, estamos aí nessa quinta-feira, 2022, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós aqui nos encontramos hoje orientados por São Lucas, o evangelista da misericórdia, que mostra um Deus totalmente bondoso. E agora nós temos já nesse capítulo 4 esse movimento de Jesus. Jesus volta para a Galiléia e com a força do Espírito Santo sua fama espalha-se por toda a redondeza. Jesus é guiado no começo dos evangelhos pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai conduzindo Jesus. Depois, até um momento, o Espírito está. Depois o Espírito faz silêncio. Depois vem Deus na ressurreição e coloca Jesus de pé, vivo novamente como ressuscitado. E Jesus vai de modo particular na sinagoga em Nazaré, onde foi criado. Era costume eu ir no sábado, no lugar, na sinagoga, qualquer um poderia ler a palavra de Deus, e aí entregam para Jesus a palavra de Deus que está no profeta Isaías. Jesus está na sua terra, onde todos o conhecem. Nazaré deveria ter entre 200 ou 400 habitantes na época de Jesus, é uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhecia. E aí no livro do profeta Isaías vem a proclamação: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. O Espírito de Deus está com Jesus, que o consagrou, não para Ele ter algum privilégio, para Ele ser melhor do que os outros, mas para anunciar a boa nova aos pobres. Para anunciar aos pobres que eles não estão jogados, que não estão esquecidos, que eles têm uma chance de poder fazer alguma coisa a mais, que Deus não esqueceu deles. Então a primeira coisa desse homem agora, que está com o Espírito de Deus, ele tem uma missão, ele tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade: anunciar a boa nova aos pobres. Enviou para proclamar a libertação aos cativos. Nós estamos falando de uma boa notícia para quem está no mundo da pobreza. Nós estamos falando de libertação para os cativos. Nós estamos falando dos cegos que recuperam as vistas, que voltam a enxergar. Nós estamos falando da libertação de gente oprimida, de gente sofrida, de gente lascada. Nós estamos falando da proclamação de um ano da graça do Senhor. Um ano da graça do Senhor, havia um costume no Antigo Testamento de que havia o ano da graça. Esse ano da graça era que tudo era perdoado. Se você estava devendo a alguém, você não tinha mais obrigação de pagar. E se você ia receber de alguém, você podia esquecer que você não ia mais receber mesmo.
Era um ano que todas as dívidas eram encerradas, geralmente de 50 em 50 anos. Era o ano da graça, que a terra descansava. Era o ano que todas as pendências eram anuladas. Era uma lei, uma regra do Antigo Testamento. E agora Jesus coloca e proclama esse ano da graça do Senhor. Esse ano em que Deus não está me devendo nada e eu também não estou devendo nada para Deus. Esse ano em que ninguém está me devendo nada, mas eu também não estou devendo nada para ninguém. Esse é o ano da graça, que todas as nossas pendências são encerradas. Depois Jesus fecha o livro, entrega a um ajudante. Alguém está o ajudando nisso, porque eram papiros, né? Eram coisas, não eram livros igual ao nosso, assim, né? Eram pergaminhos, papiros que tinham que ser enrolado lá, feito de couro. Então ele entrega e senta. E aí todo mundo fica de olho em Jesus. E aí, você leu? Você vai dizer alguma coisa? Porque quem lia tinha o direito e poderia falar alguma coisa sobre aquilo que tinha lido. Então Jesus é alguém que sabe ler, viu? E possivelmente sabe escrever também. Então ao ler esse livro, ao ler isso, eles ficam, e aí? O que você tem para dizer para nós? Já que você é entre nós. E aí Jesus surpreende a todos. Viu? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Viu? Quer dizer, hoje se realizou. Acho que a questão é o hoje. É o hoje que a gente não quer. A gente não quer o hoje. A gente quer só o amanhã e o depois. A gente tem dificuldade. É hoje que eu vou chamar meu marido para conversar. É hoje que eu vou chamar o meu filho para conversar. É hoje que eu vou rezar, viu, aquilo. É hoje que eu vou ler aquilo. É hoje que eu vou fazer assim. É hoje. Não, a gente não é hoje, amanhã é o ano novo, depois do ano, semana que vem. Na segunda-feira eu começo a fazer dieta. A gente vive em função do depois. A gente vive em função do amanhã. E Jesus está dizendo que é hoje. É hoje que eu vou me converter. É hoje que eu vou colocar freio nesse sentimento. É hoje que eu vou mudar esse comportamento. É hoje que eu vou resolver este problema. É hoje que eu vou fazer alguma coisa. É hoje que eu vou mandar uma mensagem para alguém dizendo muito obrigado por ter te conhecido. Não tenho que esperar o aniversário, nem o ano novo, nem Natal. Eu não preciso inventar, esperar datas para ter uma desculpa para poder mandar uma mensagenzinha para alguém. Eu posso fazer isso numa segunda-feira sem nenhuma causa e dizer parabéns, obrigado por ter te conhecido. É hoje. Então Jesus coloca isso através do profeta Isaías, a missão e a obrigação dele. Ele tem que olhar para os pobres, para os cegos, para os oprimidos, para os lascados da vida, para aqueles que é cativo, olhar para a gente sofrida, lascada, e ao mesmo tempo oferecer um ano de graça, um ano que é de graça. Esse ano da graça de Deus que é de graça, em que tudo é de graça. E ao mesmo tempo Jesus diz, hoje se cumpriu essa passagem. Isso gera um espanto, um susto, uma realidade, mas quem é esse que é capaz de dizer isso? Que agora o Espírito está sobre ele. E essas coisas são guiadas pelo Espírito de Deus. Essas coisas são movidas pelo Espírito de Deus. Por isso a minha prece hoje, que talvez a gente possa pensar a mesma coisa. Que o nosso hoje, que se o nosso dia de hoje seja um dia em que eu possa pensar em algo bom. Que eu não tenha que esperar amanhã para poder melhorar algo. Que eu não tenha que esperar amanhã para dizer alguma coisa a alguém que eu preciso dizer. Que eu não preciso esperar amanhã para me converter, que eu não preciso esperar amanhã para poder resolver uma situação pessoal, que eu não preciso esperar, que hoje. E aí, diante da postura de Jesus, é que Jesus possa ter e gerar em nós admiração. Quer dizer, que você sinta admiração por Jesus, viu? Ou ao mesmo tempo que sinta admiração e encanto. Termina dizendo que Jesus estava gerando admiração e encanto. O Marcos é um pouco mais tranquilo em relação a isso. Lucas preserva um pouco, que Lucas não coloca, porque em outro evangelista, que lá virou uma confusão depois, Jesus foi expulso da sinagoga e eles queriam jogar Jesus no precipício, porque eles se incomodaram. Mas Lucas diz, não, esse modo de agir de Jesus nos gera admiração e espanto. A gente fica espantado. A grande questão é, Jesus gera admiração em mim, me espanta, viu? Ou é apenas um antídoto de uma calmaria ou um anestésico que eu uso para poder não pensar no peso de viver nesse mundo, na vida nossa que nós temos. Por isso eu peço a Deus que abençoe, ilumine e guie a todos nós. Dizia Charles Chaplin,
Não fique triste quando ninguém notar o que fez de bom. Afinal, o sol faz um enorme espetáculo ao nascer e mesmo assim a maioria de nós continua dormindo. Então a gente não fica esperando muita coisa não. Viu? Não fique triste quando alguém não notar o que você fez de bom. O sol faz um espetáculo enorme pela manhã e a gente continua dormindo. Um abraço e até mais.